Glória, 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 glória. Louvado seja aos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. grandioso. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, Glorioso. capítulo de número 16 da palavra do Senhor. Deus de maravilha. Vamos ler a partir do versículo 9. A leitura um pouco longa, mas muito prazerosa, muito gostosa de ser lida, dentro das missões de Paulo. Atos 16, a partir do 9, quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos. Filipos. Depois é a carta aos Filipenses, né? Que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar bom para Oração. E assentando-nos, falando às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que se estivesse atento ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou, dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração novamente, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces dos cárceres se moveram, e logo abriram-se todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Feche seus olhos e fazer uma oração. Senhor Deus, eterno Pai, Deus Santo e Justo, nós oramos mais uma vez, meu Pai, diante do Senhor. Glória. No nome de Jesus Cristo, Pai. Nós oramos para todas as prisões que quebrem nesse lugar. Sim, Senhor. Toda oposição, distração, Pai. Todo pecado no coração, toda seta lançada, toda obra de macumbaria, magia negra, seja repreendida no nome de Jesus Cristo. E venha sair. Que os céus estejam abertos, Pai, para o teu mover, Senhor, que nós possamos aprender do Senhor, pois dependemos de Ti.
Aleluia, eu te louvo, amado. Por isso assim está glorificando o nome do Senhor. Amém. Glória, glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, aleluia, Paulo estava em suas missões aqui nesse texto. Nós começamos no capítulo 16 vendo que Paulo desejava ir pregar em um certo lugar na Grécia. E a Bíblia diz que quando ele desejava ir pregar na Grécia, o Espírito de Cristo falou para ele: não vá. E de repente ele tenta agora pregar nas partes do norte, próximo da Rússia. E o Espírito de Deus chega para Paulo e diz: não. E de repente Paulo se encontra dormindo. E agora a Bíblia diz que Paulo tem uma visão. Uma visão. E nesta visão, ele vê um homem da Macedônia dizendo: Paulo, passa-te para Macedônia e ajuda-nos. E Paulo entende, pastor Juraci, que Deus, através dessa visão, os estava mandando para Macedônia para ali anunciar o Evangelho de Deus. Aqui eu já começo o teu primeiro ensinamento. Olha aqui, o primeiro ensinamento é o seguinte: como a pastora Adriana falou, Gabriel, tenha Deus sempre na... Quero ver quem estava aqui. Gabriel, tenha Deus sempre na frente. Isso é verdade. Deus nos disse: eu vou tomar a frente. Deus falou isso? Não. Ele disse: coloque Deus à frente. Aleluia. É você que coloca. Aleluia, Jesus. É a sua responsabilidade. É você que coloca Deus na frente das suas decisões. Ele não vai entrar e dizer: ei, não case, não quero, se você não colocou ele na frente. Ou case. Ele não vai dizer: ei, entre por essa porta ou não entre, sendo que você não pediu, sendo que você não colocou na frente. Ele não vai tomar decisões na sua frente, sendo que você não colocou no lugar de honra, não colocou em primeiro lugar. Paulo vivia colocando Deus na frente em oração. Paulo vivia colocando Deus na frente da sua vida, das suas missões, porque antes mesmo de Paulo ser empossado, antes mesmo de Paulo ser colocado para as missões, a Bíblia diz que estavam eles orando e jejuando, buscando ao Senhor. Então o Senhor veio e separou Paulo e Barnabé para uma grande obra. O Senhor vai nos separar, o Senhor vai nos enviar, o Senhor vai decidir, o Senhor vai à frente, o Senhor vai fazer na nossa frente. Quando nós vivemos em oração, em jejum, colocamos o Senhor em primeiro lugar. Ele queria ir para a Rússia, não vai. Ele queria ir para a Grécia, não é por aí. Paulo, vai para a Macedônia, porque eu, Senhor, vou na tua frente. Aleluia. Glória a Paulo não ia na cegueira espiritual. Paulo não ia no escuro. Não, a fé não é um salto no escuro. A fé é um salto na palavra de Deus. Aleluia. A fé é um salto naquilo que saiu da boca de Deus. Deixa eu te perguntar: o que saiu da boca de Deus para você? Deixa eu te perguntar: em que promessa você está firmada? Ou será que você ainda está em cegueira? E está em cegueira porque ainda não ouviu a voz do Senhor. E ainda não ouviu a voz do Senhor porque ainda não buscou como deveria ter buscado. Deus, tu és tremendo. Porque olha a importância da oração na vida de Paulo. A Bíblia diz que ele viaja então para Macedônia, e quando chega em Filipe, pastor, a primeira coisa que Paulo procura é um lugar para orar. Quando Paulo chega em Filipe, a Bíblia diz que a primeira coisa que ele procura, ele vai para fora das portas, à beira do rio, porque julgava que ali havia um lugar bom para a oração. Aleluia. Qual que é o lugar da tua oração? Deus de toda a glória. Aleluia. Deus tremendo, aleluia. Paulo, quando chega em Filipe de viagem,
ele se reúne com seus irmãos e eles falam: vamos para a beira do rio, porque lá parece ser um lugar bom para orar. E lá vão eles. Ele tem a oração como prioridade, porque quando nós oramos, Deus move. Quando nós oramos, Deus abre portas. Quando nós oramos, Deus responde. Quando nós oramos, Deus vai na frente. Aleluia. Eu preciso repetir isso daqui, irmãos, porque vivemos uma geração de pessoas perdidas. É verdade. Vivemos uma geração de pessoas confusas, duvidosas, sem direção. Mas a Bíblia diz: os passos de um homem justo, os passos de uma mulher justa são confirmadas pelo Senhor. Aleluia. E o Senhor se alegra no seu caminho, o Senhor se alegra na sua vida, o Senhor se alegra no seu testemunho. Por isso que Ele confirma cada passo que você vai dar, e também Filha de Deus. desaprova o passo que você vai dar. Ele queria ir para um lugar, era o desejo do coração dele, mas nem sempre o desejo do teu coração é o desejo de Deus para a sua vida. O que você tem buscado? O que você tem estudado? O que você tem decidido? Para que caminho você tem pensado em ir? Coloque o Senhor na frente. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que ali havia uma mulher que ela tinha um espírito de adivinhação. E sempre que Paulo ia para a oração, pastor Juraci, ela vinha atrás dizendo: ei, olha esses homens, são servos do Deus vivo, eles estão pregando o caminho da salvação. E Paulo ignorava, ia para a oração. No outro dia a mesma coisa, lá vai Paulo com seus homens, com seus amigos, com seus irmãos para a oração. Vinha aquela mulher gritando atrás: eles são servos do Deus vivo, eles estão pregando o caminho da salvação. E Paulo ignorando, até que teve um dia que Paulo perde a paciência. Ele fica perturbado dentro de si, se volta para aquela jovem e diz: em nome do Senhor Jesus, sai dela, espírito de adivinhação. E a Aleluia. Bíblia diz que aquela mulher é liberta para a glória de Deus. Glória a Deus. O poder da oração liberta vidas. Aleluia. Maravilha de Deus. O poder do homem que ora, o poder da mulher que ora, destrói cadeias. Aleluia. A Bíblia diz que ela tinha um espírito de adivinhação, era uma menina demoniada, que vivia refém de um demônio para produzir lucro para os seus senhores. Uma menina sem sonhos, uma menina sem vida, uma menina sem futuro, uma escrava de Satanás. Mas diante de um homem de Deus, as cadeias do inferno caem, porque o homem e a mulher que vive em oração recebe unção do Espírito Santo, recebe a autoridade do Espírito Santo, e diante do nome de Jesus Cristo, as cadeias se abrem. Aquela jovem foi liberta para a glória de Deus. Aleluia. A igreja avança quando se coloca de joelhos. A igreja avança quando busca o Senhor. A igreja avança quando coloca Deus em primeiro lugar. Aleluia. Maravilhoso estudo. Em que lugar está Deus na sua vida? Deus bendito, aleluia. Louvado seja Em primeiro? Em segundo? Fala Deus, aleluia. Em terceiro? Tremendo estudo, Pai Santo. Aleluia. Tem um hino que eu gosto muito, que diz assim, ó: que de manhã seja o meu primeiro pensamento. Gabriela sempre pergunta no pé: amor, nunca deixe de orar em primeiro lugar. Porque às vezes estamos com tantos problemas, tanto trabalho, estudos, filhos, mas Deus não renuncia a estar no primeiro lugar. Aleluia, Jesus. Aleluia. Tremendo és tu, meu Deus. E Kátia, porque quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele nos ajuda a cuidar de todo o resto. A Bíblia diz: honra o Senhor com as primícias da tua fazenda, e se encherão os teus celeiros. Tem um princípio aqui, pastor: honra, colocar o Senhor em primeiro, porque é as primícias da tua fazenda, ou seja, os primeiros frutos da colheita, eu vou lá, pego, pastor, e eu entrego ao Senhor, e eu honro ao Senhor com o melhor.
melhor, com o que vem primeiro, e vão se encher os meus celeiros. Por quê? Porque quando eu dou o primeiro a Deus, todo o resto é abençoado, todo o resto é próspero, todo o restante não sou mais eu que cuido, é o Senhor que abençoa. Quando eu dou a primeira parte, a bênção vem depois. Honra o Senhor com os primeiros minutos do teu dia e os outros serão abençoados. Honra o Senhor com a primeira parte do seu dia e todo o restante será próspero. Bendito é Deus, aleluia. Então Paulo expulsa aquele demônio, só que aí, irmãos, esse é o problema. Quando nós queremos ouvir a voz do Senhor, quando nós queremos fazer a vontade de Deus, quando nós nos colocamos na posição, pastor, de verdade, eu não estou falando de qualquer jeito, não. Eu não estou falando com o pé aqui, o pé lá, de forma muito relaxada e preguiçosa, não. Eu estou falando quando ouve a voz do Senhor, quando se coloca no lugar da oração. Aleluia! Irmãos, reparem, Deus falou, vai através da visão, vai para Macedônia. Paulo foi. Chegando lá, o que eu faço? Eu vou orar. Eu não sei o que é para fazer. Eu cheguei aqui, Deus me mandou. Eu vou orar. E agora aparece uma menina demoniada. O que eu vou fazer? Como homem de Deus, eu vou expulsar. Glória a Deus! Paulo está andando na obediência, pastor. Paulo está andando na obediência. Está andando no discernimento. Paulo está andando na vontade de Deus, não está fraquejando não, ele está fazendo o que Deus mandou, ele está em oração, ele está expulsando os demônios no nome de Jesus, mas agora, por fazer a vontade de Deus, se inicia a perseguição. Oh, Jesus bendito, aleluia. Quando nós mexemos com Satanás, se prepara, porque tem contra-ataque. É verdade. A Bíblia diz que os senhores, vendo que o lucro acabou, eles vão até Paulo, prendem Paulo e Silas, levam até os juízes. Diante do povo eles falam, esses homens sendo judeus, estão ensinando coisas que nós não acreditamos, nós somos romanos, nós não podemos, aleluia, seguir o que eles estão pregando. O povo então se reúne, pastor, o povo se junta contra Paulo e Silas. A Bíblia diz que os juízes rasgam as suas vestes e falam, açoitem eles, machuquem eles, chicotada neles, e eles apanham com chicotadas, e depois colocam eles na prisão, coloquem no pior dos cárceres. A Bíblia diz que então o carcereiro pega Paulo e Silas e coloca lá no fundo, e ainda prendem os pés deles no tronco. É Deus. Jesus. Tudo isso por fazer o que Deus mandou. E agora eu chego onde eu quero na mensagem. Aleluia! Como estaria o coração de Paulo e Silas naquele Senhor momento? da glória. Como estaria o coração de Paulo e Silas naquele momento? Meu Deus. Deixa eu contextualizar mais um pouquinho. Eles levaram chicotadas por fazer a vontade de Deus. Eles foram surrados por fazer a vontade de Deus. Eles apanharam. Eles foram colocados na pior prisão. Nem deitar podiam, porque os pés estavam amarrados, pés e mãos amarrados nos troncos, tinham que ficar encolhidos. Mas o texto continua dizendo, mas perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, novamente orando, e cantavam hinos a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos parar aqui por enquanto, irmãos. Paulo Paulo e Silas não sabem do futuro, irmãos. Paulo e Silas não sabem o que vai acontecer. Paulo e Silas não têm uma revelação de tudo, não. Eles estão ali, naquele momento estão com dor, naquele momento talvez estão lágrimas correndo do rosto, talvez eles estão pensando, chegou o momento, viemos morrer, não tem problema. Talvez eles estão pensando, nossa, que tristeza, viemos parar nesse fim de mundo, estamos surrados, estamos com dores no corpo, estamos presos.
talvez amanhã vão declarar a nossa morte. Talvez, eu não sei o que vai acontecer, mas de uma coisa Paulo sabia, de uma coisa Silas sabia. Ele sabia o Deus que ele servia, e o Deus que ele servia é o mesmo Deus que salvou eles do pecado, é o mesmo Deus que salvou eles de ser um homem iníquo, de ser um homem por qual estava pousando a ira de Deus. Então, sabendo quem Deus era, o texto continua dizendo: Paulo e Silas cantavam hinos a Deus e oravam. Não importa o que iria acontecer, não importa o que estava acontecendo, não importa as dores do corpo, e não importa se estava sendo feito algo justo ou não para com eles, mas eles sabiam o Deus que eles serviam, e eles entregavam o que estava no coração. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, irmão, em alta voz, porque os outros presos os escutavam. Eu imagino aqueles presos pensando: esses loucos acabaram de ser presos, esses loucos acabaram de apanhar, tomar chicotada. Por que eles estão adorando? Por que eles estão cantando tão alto? Por que eles estão declarando que santo é o nome do Senhor, que grande é o Deus dos exércitos, que louvado seja o Senhor na glória, que o Senhor é digno, que o Senhor é grande, que o Senhor é soberano? Por que eles estão declarando isso? Eita, Deus Deus. Trabalha, cantará, mandará, cantará. Porque o mesmo Paulo iria escrever lá na frente para a igreja, aos Filipenses, dizendo: alegrai-vos no Senhor. E outra vez eu vos digo: alegrai-vos no Senhor Jesus. Aleluia. Porque o mesmo Paulo queria dizer: em todas as coisas dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Porque o mesmo Paulo iria escrever: ei, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, mesmo sendo um momento de dor, eu escolho, eu me alegro em Jesus Cristo, eu escolho, eu louvo Jesus Cristo, eu escolho, eu engrandeço a Jesus Cristo, porque se Ele morreu na cruz por mim, eu também posso morrer por Ele, eu também posso viver por Ele, eu também posso sofrer por aquele que morreu por mim. Aleluia. É um mandamento, irmãos: alegrai-vos, pois, no Senhor. A alegria não é como a felicidade, irmãos. A alegria é um fruto do Espírito Santo. A Bíblia diz: os frutos do Espírito são paz, amor, alegria. É um fruto do Espírito. A alegria é diferente da felicidade, porque a felicidade é um momento, pastor, é um momento da bênção. A felicidade é quando a porta se abre, a felicidade é quando eu conquisto o carro, a casa, a felicidade é quando eu estou no momento de comunhão. Ela é momentânea, porque a felicidade acaba quando a dor chega, a felicidade acaba quando a doença bate na porta, a felicidade acaba quando a porta se fecha, aí a cabeça fica baixa, aí as lágrimas vêm, aí vem o choro. Não, eu não estou falando disso, isso é pequeno diante do fruto do Espírito, isso não é nada diante do fruto do Espírito. A verdadeira alegria, ela é maior que a felicidade, sabe por quê? Ela não depende de circunstâncias, ela não depende de ocasiões, ela não depende de estar dando tudo certo, não. Do que ela depende, Gabriel? Ela depende somente de Jesus Cristo no coração, ela depende somente de ser cheio do Espírito Santo, ela depende somente da comunhão que você tem com Deus, da intimidade, do relacionamento. Pode estar acontecendo o que for do lado de fora, pode estar tendo tempestade, porta fechada, escassez, não importa. O texto diz: alegre-se no Senhor. E outra vez eu repito: alegre-se em Jesus Cristo. Ele é a nossa alegria. A igreja precisa jogar fora essa alegria mentirosa, esse evangelho de bênção mentiroso, que depende de circunstâncias, que depende de ocasiões. Mentira! O verdadeiro crente é alegre, o verdadeiro crente cheio do Espírito Santo, ele é feliz, ele transmite alegria, ele transmite positividade, ele transmite a bênção e paz, a paz que excede
charis, vem do original, são irmãs. As palavras são irmãs. No grego significa que a alegria verdadeira ela é um fruto da graça. Ela é um fruto da pessoa, pastor, que está mergulhada na graça de Deus, que experimentou a graça de Deus, que conheceu a graça de Deus. E a graça de Deus é Jesus, porque Tito vai dizer assim, ó, a graça de Deus se há manifestada, a graça de Deus se manifestou aos homens, a graça de Deus se revelou ao homem, trazendo salvação. Quem é essa graça? É Jesus Cristo. Aleluia. Deixa eu aplicar um pouquinho aí, como é que está o seu relacionamento com esse Jesus? Glória a Deus. Oh Deus, tremendo. Deus de vitória. Como é que está a intimidade com esse Jesus, hein? Tremendo isso, meu Deus. Tem falado com Ele? Tem ouvido a voz dEle? Meu Jesus. Tem sentido a alegria dEle? Aleluia. Ou será que a carne tem vencido? Meu Deus, meu Deus. Ou será que a carne tem controlado? Porque o texto diz, as obras da carne são contrárias, iras, invejas, porfia, prostituição, sensualidade, facções, brigas. Aí não tem alegria mesmo, irmão. Aí não tem contentamento mesmo, aí não tem paz. Deus, Porque a carne está dominando, porque não está se jejuando para mortificar a carne, porque não está tendo oração, não está tendo adoração verdadeira, não está tendo comunhão, vida devocional. A carne está reinando sobre a tua vida, misericórdia. Meu Deus. Porque o texto diz que todos aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus, porque a carne não se sujeita a Deus. É tempo de ter um relacionamento com Jesus. aleluia. Tremendo és tu, Senhor. Deus bendito, aleluia. Paulo e Silas não sabiam o que iria acontecer. Ei, não importa. Você está aqui hoje, eu não sei qual que é a sua situação, mas você, como Paulo e Silas, também não sabe o que vai acontecer. A gente presume, a gente imagina, a gente acha, mas nós não sabemos o que vai acontecer, irmãos. E diante disso tudo, qual que é a sua escolha, hein? E diante de tudo que você está passando, diante de tudo que você acha que vai acontecer hoje, agora, qual é a sua escolha diante do Senhor? Deus, aleluia. Meu Deus. Porque eu não estou falando que você não pode ficar triste, não é isso? Eu não estou falando que você não possa ficar triste, não é isso? Eu imagino que Paulo e Silas ficaram tristes. Está doendo, está escuro, estamos presos. Eu não imaginava que ia vir para cá para ser preso. Como diz o louvor, né? Paulo, nós estamos presos por causa da libertação. Meu Deus. Eles não roubaram para estar ali. Eles não mataram para estar ali. Eles não blasfemaram contra ninguém, contra nenhuma autoridade para estar ali. Por causa da libertação. Meu Deus. Mas não tem porquês na vida de Paulo e Silas. Isso eu acho interessante. Não tem um até quando na vida de Paulo e Silas, não. Tem decisão na vida de Paulo e Silas. Aleluia. Porque diante da tristeza, diante do momento, algum momento ali, eles olham um para o outro e dizem: bora cantar. Meu Deus. Bora adorar. Aleluia. Em algum momento naquele diálogo, ou então não teve diálogo também, um deles só começaram: Santo, Aleluia, Jesus. Aleluia. Santo, Glória a Deus, aleluia. é o Senhor, poderoso Deus,
Digno é o Cordeiro Santo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. É o Senhor Deus poderoso. Digno é Jesus. Digno é o Cordeiro. Aleluia. Glória. Eles decidiram por adorar, eles decidiram por cantar, eles decidiram por louvar. A alegria, pastor, é uma decisão, porque ela não é em mim mesmo, ela não é na bênção, ela não é nos materiais, ela não é no homem, ela não é, aleluia, em qualquer coisa desse mundo. Alegrai-vos no Senhor Jesus, é nele, porque nele, Gabriel, porque é o Deus Todo-Poderoso, que perdoa pecado, que derrama unção, que batiza com o Espírito Santo, e também é o Deus que conduz as nossas vidas, o Deus soberano. Ele é quem tem o poder, e ele tem tanto poder que o texto continua dizendo, aleluia, que os cárceres se abalaram, que um terremoto tão grande veio naquele lugar, que todas as cadeias foram soltas, as portas se abriram diante da adoração e da gratidão e do louvor na boca de Priscila. A adoração vai abrir as portas das cadeias da sua vida, a gratidão vai abrir as portas da cadeia da sua vida, do seu coração. A alegria no Senhor vai abrir as cadeias e vai mudar as situações da sua vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, eu acredito muito no poder disso, irmãos. Eu creio. Da baia canto, da Glória a Deus. decanto, raio, mandaraia, Bendito seja Deus. Aleluia. Tremendo és tu, Jesus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Santo. Mas ao mesmo tempo eu não espero disso, não espero isso de alguém que ainda não conhece o Senhor profundamente. E o que você está esperando para conhecer mais do Senhor? O caminho não é o mesmo, pastor, não mudou. A Bíblia vai dizer em Salmos 27, Davi dizendo, Senhor, quando tu me disseste, buscai a minha face. Davi está dizendo assim, Deus falou para mim, Davi, busca a minha face. Glória a Deus. Você pode estar ouvindo no teu coração nessa noite o Espírito Santo gritando, Gabriela, Juliana, Adriana, Helena, todos vocês aqui, busque a minha face. Aleluia. Glória a Deus. O Salmo continua dizendo, eu, Davi, respondi ao Senhor, a tua face, Senhor, eu buscarei. Aleluia. É Glória uma a Deus. decisão, é um posicionamento. Davi está dizendo, eu vou atender ao teu pedido, Senhor, eu vou ao teu encontro, como diz o louvor, né? Eu estou tão cansado, tenho trabalhado tanto, ouço Deus me chamar, alta madrugada vai, estou tão cansado, ouço Deus me chamar, e eu digo, eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor, eu vou correndo ao teu encontro, nem que seja para ficarmos em silêncio a sós, nem que seja pelo prazer de ouvir tua voz, Glória a nem que Deus. seja para ficarmos em silêncio, eu vou. É um coração desejoso, é um coração que decide, é um coração que vai, é um coração que escolhe, é um coração que diz, assim como as costas anseiam pelas correntes das águas, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu entrarei em tua presença e verei a tua face? Quando? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, maravilha dos céus. Ore um pouco mais, pelo amor de Deus. Se ajoelhe um pouco mais. Abra mais jejum durante a semana, ou pelo menos um jejum, que é coisa de crente. Mas é tempo de buscar ao Senhor como você nunca buscou.
Aleluia, Deus. É tempo de ter um encontro com o Senhor como você nunca teve. Porque se nós não conhecermos o Senhor, se nós não temos uma nova revelação do Senhor, se nós não estivermos vivendo em espírito, como iremos ter o fruto da alegria na nossa vida? Como iremos decidir corretamente nos momentos de dificuldade, em louvar, em agradecer, em se alegrar em Cristo? Aleluia. Como? Aleluia. Quando eu estava orando, Jesus tinha falado para mim assim. Na verdade, essa mensagem nasceu no domingo. No domingo, nós íamos para o culto de manhã, por causa do jogo do Brasil à tarde. E eu estava ali, acordando, Gabriela, Maria Luísa na cama. Nós tínhamos que se arrumar para ir para o culto. E ali, meio dormindo, meio acordando, eu ouvi muito claro o Espírito Santo falando no meu coração. O Espírito Santo falou assim, ó: levante-se, vista-se e alegre-se. Aleluia. Falei, como assim, Senhor? Levante-se, vista-se e se divirta. Alegre-se. Pastor, Jesus quer que a gente seja alegre. Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Jesus quer que a gente seja feliz na presença dEle. Jesus quer que a gente seja contente na presença dEle. Esta maravilha. Jesus nos quer assim, Mancate, ó, sorrindo. Aleluia. Levante-se, vista-se e vá viver na minha presença. Se alegre na minha presença, meu filho. Glória a Deus. Porque se eu não quisesse você alegre, o fruto do Espírito não seria alegria, não teria esse fruto. Mas se tem alegria ali, é porque todo aquele que busca a presença do Espírito Santo, Deus dá alegria, felicidade. E diante disso eu falei, Senhor, então nós precisamos quebrar toda a perturbação no nome de Jesus. Então nós precisamos quebrar toda a depressão no nome de Jesus. Então nós precisamos quebrar todo o descontentamento. Nós precisamos quebrar toda a opressão de Satanás no nome de Jesus Cristo. Todas as cadeias pelo poder do terremoto do Senhor. Aleluia. Põe terremoto, Glória a né? Enquanto eu oro, Aleluia. não irei demorar, Glória, glória a Deus. pois hoje ainda é quinta-feira, mas eu gostaria de convidar os irmãos para se colocar sobre os pés para a gente fazer uma oração. Maravilha de Deus. Aleluia. Se tem uma coisa que todo homem e toda mulher cheia do Espírito Santo é alegre. Glória a Deus. E disso vem o poder, e disso vem o brilho do Espírito Santo. Eu creio, Senhor. Porque o coração não está firmado no dinheiro. Bendito é Deus. Aleluia. Porque o coração não está firmado no padrão, nas pessoas. Esse funciona? Glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Oh Deus. O coração não está firmado na porta que ainda vai abrir, irmão. Não é isso? Muitas vezes nós esperamos algo acontecer, Jurandir, para a gente se alegrar. Porque quando isso acontecer, eu vou ser feliz. Porque quando isso acontecer, eu vou ser alegre. Porque quando isso acontecer, eu vou estar bem. Não, Deus está mandando dizer, é tempo de se alegrar hoje. Aleluia. O propósito é hoje. O chamado é para hoje. É agora, a alegria é para já. Essa alegria vai te fazer andar no caminho. Essa alegria vai te fazer fugir do pecado. Essa alegria vai te fazer obedecer a Deus. Glória para sempre, Jesus. Pode aumentar o playback um pouquinho. Glória para sempre. O teu coração não tem que estar firmado em coisas. O teu coração não tem que estar firmado nem mesmo na obra de Deus, não. Nem na obra tem que estar firmado. Cada vida nessa noite, ó Deus. Na empresa, jamais. No trabalho, Oh, aleluia, aleluia. se tudo isso deixar de acontecer, Jesus permanece.